Oi, oi, pessoal. Boa noite para todo mundo. Estamos começando aqui mais uma live de quarta-feira, às 8 horas. Todas as quartas estamos por aqui para as aulas semanais, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou deixar aqui destacado, fixado o tema dessa live, tá? Então, para quem for chegando, já saber sobre o que se trata a live e tudo mais, beleza? Boa noite, escrevendo nocautes, tudo bem? Enquanto o pessoal vai entrando, vou deixando, já deixei fixado, ótimo. Por favor, quem for entrando, se possível, me fala como que tá o áudio, como que tá a imagem, se tá tudo ok, se tá travando. Já pode ir me falando, tá? Se der uma travada durante a live também, vocês podem me avisar que aí eu volto a partir do momento que travou. E enquanto mais pessoas forem entrando, tá tudo ótimo. Tá frio aqui, mas tá tudo bem. Eu sempre tenho mão gelada e tal, mas é a vida. A gente tem que fazer as coisas além do frio. Então vamos lá. Eu vou me apresentando o que eu faço, quem eu sou e tal. Enquanto o pessoal vai entrando, tá? Essa live vai ficar gravada, então se você veio do futuro, você pode pular essa parte se você já me conhece. Se você não me conhece, fica e saiba mais sobre mim e sobre esse projeto aqui no Instagram, beleza? Enfim, eu sou a Larissa, eu sou formada em administração de empresas e meu intuito aqui no Instagram é justamente ensinar a gestão de negócios para novos empreendedores ou empreendedores que começaram o seu próprio negócio de uma forma sem estudo ou começaram através de uma renda extra ou porque tinham desejo de empreender, de ter o seu próprio negócio ou através da necessidade, sabe? Saiu do CLT e precisou ter o próprio negócio mesmo na necessidade. E em todos esses casos, normalmente, esse pessoal, eles começam a empresa sem saber muito bem como que funciona a administração, tá? Então, eu trago aqui conteúdos justamente para pessoas que não possuem equipe, estão bem no começo, ficam muito perdidos, ansiosos, ou que trabalham muito e não querem trabalhar tanto assim de uma forma muito ansiosa. Então, a ideia aqui é trazer como gerenciar melhor o seu negócio com leveza, mesmo sem equipe, tá? Então, eu trago conteúdos aqui relacionados a planejamento e organização de projetos e processos, tá? Então, eu trago um pouco essa questão da gestão, tanto para dentro dos processos da sua empresa, que são as atividades que você vai fazer diariamente, pensando em cada setor, mas também eu trago conteúdos voltados para a gestão de projetos, que são os eventos, os projetos que você vai fazer na sua empresa, que normalmente tem começo, meio e fim. E aí eu trago isso dentro de um plano de negócio, então, principalmente esse mês eu vou trazer muito sobre o plano de negócio, mas também conteúdos de planejamento, organização, execução e controle desses processos e projetos. Enfim, falei demais de mim. Então tá tudo ótimo com a imagem, tá tudo certo, a galera já entrou. Então, quem tá aqui online, por favor, já deixa se você já assistiu alguma live aqui de quarta-feira, para eu saber quem tá acompanhando. E se você não participou ainda, seja bem-vindo. Se você veio do futuro, você pode deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no direct, dizendo que você começou a assistir essa aula e que eu acho que vai ficar até o final. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês o que a gente falou na aula passada, que de uma forma ou outra são assuntos que se conectam. Eu sempre tento trazer como fosse uma escola mesmo, com assuntos que vão se conectando e te dando um pouco de conhecimento a cada quarta-feira, tá? Então, aula passada a gente falou sobre a diferença entre o empreendedor cringe e o empreendedor da nova era e também como empreender ganhando dinheiro suficiente para ter uma vida pessoal confortável. Eu passei sobre essas coisas e se você perdeu, você pode ir depois no meu perfil, que a live ficou salva, tá? E a questão é que hoje eu quero falar mais com os empreendedores da nova era, tá? Quem quer estar nessa nova era. E a primeira coisa que eu falei que o empreendedor da nova era precisa ter é questão de planejamento, conseguir planejar muito bem o seu financeiro, os seus recursos humanos, né? Que são planejar para ter equipe de alguma forma. Então, hoje a gente vai falar para que necessariamente uma empresa, tá? Ou, no caso, uma empresa que não tem equipe ainda,
como que é que funciona esse planejamento, tá? Por que que a gente precisa fazer planejamento dentro de empresas que só tem uma pessoa ou que tem poucas pessoas ali trabalhando, tá? Ou que não tem os processos muito definidos, não tem uma quantidade de vendas gigante e nem nada do tipo. Então, para que a gente vai usar o planejamento, tá? O segundo ponto dessa live vai ser como podemos planejar, tá? Então, quais são as formas de planejamento que essas pequenas empresas podem usar e que fique fácil para, mesmo que você não tenha equipe, eu sempre vou bater nessa tecla, mesmo que você esteja sozinho e já tem 300 milhares de tarefas para fazer, como que você faz esse planejamento da forma mais natural e mais tranquila possível, tá? E por último, que é para fechar com chave de ouro, eu vou falar como saber o que planejar na sua empresa, tá? Então eu vou te passar um resumo de alguns tópicos que são interessantes você pensar, tá? Mas eu vou explicando bem de boa, aos pouquinhos. Então, se você quiser, essa é uma live para você anotar, para você deixar registrado, tá? Então, se você não quiser reassistir a live, você já pode ir anotando, tirando as suas dúvidas conforme a live for passando, tá? Enfim, vamos lá. Como sempre, eu gosto sempre de falar e lembrar as pessoas sobre alguns valores que eu trago em todas as lives, tá? Então, são questões que eu acredito que todos os empreendedores precisam saber, que é que você precisa... que você, na verdade, não precisa abraçar tudo de uma vez. O que eu vou passar aqui é uma forma de planejamento. E um planejamento não significa que você vai executar tudo de uma vez só, tá? Então, no planejamento, a gente tem essa questão de colocar todo um mapa do que você vai fazer, então, do ponto A para o ponto B, tá? Mas você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira coisa que diferencia muito profissionais que não entendem como é empreender mesmo sem equipe, tá? Então, se você não tem uma equipe, você obviamente não vai conseguir fazer várias tarefas ao mesmo tempo, vários processos ou vários projetos, tá? Então, você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode se organizar da melhor forma que for para o seu contexto e para o seu cotidiano, tá? Porque a forma que eu me organizo aqui na minha empresa, que é a Power Business, é diferente do que uma outra empresa, por exemplo, do Escrevendo Nocautes. Então são formas de se organizar e de fazer o planejamento, tá? Então é sempre interessante passar isso para vocês. Enfim, lembrando que se você tem algum amigo empreendedor ou familiar ou pessoa que quer empreender, se você está pensando aí em alguém que começou uma lojinha de doce recentemente, uma papelaria, um artesanato, se sua mãe está pensando em empreender alguma coisa do tipo, você pode mandar essa live, mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, tá? Você pode mandar essa live para ajudar essa pessoa, porque eu vou basicamente hoje passar o básico do básico. E a partir disso você já consegue fazer várias coisas durante os próximos dias, tá? Então vai ser uma live bem prática. Enfim, aí você pode compartilhar, tá? Eu vou adorar saber, então se você quiser compartilhar e depois me contar, ou se você quiser compartilhar nos seus stories e deixar o @lares.deaquino, também vai ser super legal. Beleza? Enfim, vamos parar aqui com o Reclame Plim Plim e vamos pro tópico 1, tá? Então, que eu vou explicar exatamente por que uma pequena empresa precisa de um planejamento, tá? Então, todas as empresas vão precisar de um planejamento, tá? Isso é interessante porque o planejamento é uma forma de você mapear para onde você está indo, tá? Então, existem formas e formas de planejamento, mas todos servem para isso, para te ajudar a chegar em algum lugar e você ter clareza para onde você está indo, tá? Então, eu vou colocar 2 exemplos aqui, mas o primeiro que eu queria trazer é que, por exemplo, na escola, a gente sabe o que vai aprender durante o ano, porque a equipe da escola fez um planejamento de estudo para os alunos, o que eles precisam a cada ano. Então, é assim que a gente sabe o que a gente vai aprender em cada ano. Da mesma forma, você precisa ter um planejamento justamente para conseguir saber quais vão ser os seus próximos passos, tá? Não significa que você vai fazer tudo de uma vez, mas que você vai ter passos e passos, sabe? Você vai primeiro fazer isso, depois vai fazer aquilo, e você vai subindo um degrau até a sua empresa estar rodando saudável, com equipe e tudo mais que eu já falei na live do Empreendedor da Nova Era, tá? Que foi a última live. Enfim,
Então, a primeira coisa que eu queria passar é que o planejamento ajuda a identificar o que vamos fazer na nossa empresa, tá? Ele ajuda no curto prazo, então, curto prazo eu digo nos próximos dias, nas próximas semanas ou no próximo mês, no médio prazo e no longo prazo. Longo prazo você bota aí 2 anos, 5 anos, 3 anos, algo assim, tá? Então, você pode fazer um planejamento que vai pegar tudo, né, que eu gosto de chamar de plano mestre, ou um planejamento que vai ser aos pouquinhos, tá? Depois eu vou falar mais disso no tópico 2, tá? Mas guarda aí essa informação. Depois, eu vou falar para vocês exatamente que esse planejamento, ele vai te ajudar a como que você vai tomar as decisões. Então, você vai ver as necessidades que a sua empresa tem, então, quais são as necessidades que ela tem, o que ela precisa fazer. Se não tem alguma coisa funcionando, como que é que você vai planejar para aquilo funcionar? Um exemplo aqui vamos supor que hoje em dia a necessidade da sua empresa seja vendas. A maioria das empresas tem essa necessidade o tempo inteiro, tá? Mas vamos supor que de todos os problemas que podem ter na sua empresa, de todas as necessidades, a principal no momento é focar em vendas. Então, você vai parar para vender esse produto. Só que em um planejamento, a gente anota o que a gente precisa fazer para essa venda. Porque você não pode só simplesmente, eu vou vender. E para. Não faz mais nada, eu preciso vender. E não planeja, não faz nada, não sabe os próximos passos. Nenhum planejamento, mesmo no primeiro planejamento que você for fazer. Olha aí o português. Enfim, você vai colocar metas, então, tipo, eu preciso fazer 5 vendas, 10 vendas, 15 vendas, eu preciso fazer 3, 2, o valor vai ser tanto, a forma de divulgação vai ser assim. Então, você vai colocando essas metas. Por que a gente fala isso? Se você não enxerga, se você não tem clareza, se você não tirou isso da sua mente, você normalmente não executa. É muito difícil. Primeiro porque todo mundo tem muitas demandas ao mesmo tempo. Então, você vai ter a demanda da sua empresa, as atividades dela, você vai ter a demanda da sua vida pessoal, da sua família, dos seus estudos, se você estuda. Então, a gente tem várias demandas. Então, se a gente não para anotar e fazer um caminho, dificilmente você vai conseguir executar aquilo, tá? Então, por isso que essa é a primeira coisa em relação a anotar e fazer esse planejamento para pequenas empresas, porque a gente já tem muitas demandas, normalmente a gente não tem ninguém para ajudar a gente com essas demandas, então a gente não pode confiar só na nossa cabeça e esperar o momento chegar. A gente tem que fazer um planejamento e ir alocando as demandas para que fique tudo tranquilo e você consiga executar, mesmo que devagar, mas que você execute, tá? Então, eu vou contar para vocês um exemplo de como que a gente faz isso naturalmente, tá? Vai ter casos e casos, mas a maioria das pessoas, quando vão viajar, faz um mínimo de planejamento para essa viagem. O mínimo de planejamento que eu digo tipo, você tá saindo da sua casa e você decidiu ir para a praia. Você já decidiu o objetivo, ir para a praia. Então, esse é o primeiro ponto de um planejamento, por exemplo. A gente sempre tem que colocar um objetivo, uma data, um horário. Então, se você quer chegar em uma data específica, porque naquela data você está de férias, ou naquela data vai estar calor, então vai ser muito legal ir na praia. Aí você já vai pensar na praia na qual você vai, qual que é o caminho. Então, esse é o mínimo de planejamento que a gente faz aqui, tá? Quando a gente vai viajar. Depois disso, você vai colocando outras coisas. Então, qual caminho que você vai, porque dependendo de onde você mora, tem vários caminhos para você ir para a praia. Tem várias avenidas, várias ruas, enfim. Qual meio de transporte? Então, se você vai de carro, se você vai de ônibus, se você vai com amigos, se você vai com o resto da família, se vai juntar todo mundo e vai ir para a praia. Enfim, você vai fazendo o mínimo de planejamento. Não necessariamente você está anotando tudo, mas você vai estar colocando isso, de alguma forma você vai estar pensando e executando, certo? Então, esse é o mínimo de planejamento. Então, pensa comigo, se a gente planeja que vai ao mercado, que vai na praia, que vai sair de casa para o trabalho, a gente já planeja exatamente mais ou menos a hora que a gente vai sair para não chegar atrasado no trabalho, também a gente vai ter que fazer planejamentos para processos e projetos dentro da sua empresa, tá?
Então, também, todo esse exemplo aqui é que, por exemplo, quando a gente também vai viajar, tem uma coisa que acontece, eu acho que com todo mundo, tá? Então, você me disse, isso já aconteceu com você. Mas toda viagem tem o quê? Imprevistos. Então, sempre que a gente vai viajar, sempre acontece alguma coisa com o carro, ou a gente precisa comprar alguma coisa para comer que não estava planejado, ou acontece um trânsito, enfim, acontece muitas coisas. Ou você comprou a roupa errada e aí você chegou no lugar, tá totalmente outro tempo, então você levou roupa para frio, tá calor, né? Enfim, então sempre vai ter esses problemas, esses imprevistos durante uma viagem, tá? Quase sempre antes de decidir a data da compra do mês eu verifico o clima para a semana. Só para não ter surpresas agradáveis, isso é muito verdade. Exato, a gente sempre vai meio que fazendo esses planejamentos na nossa cabeça, só que é que nem eu falei, no nível da empresa é muito mais complicado, porque você já tem várias demandas. Quando é uma coisa rotineira, ou que você não faz muito tempo, tipo, eu preciso fazer a compra do mês, porque senão eu vou ficar com fome. Tá tudo bem fazer desse jeito, você não precisa necessariamente anotar tudo. O legal de fazer um planejamento quando você empreende sozinho é porque você já vai ter muita coisa para fazer e ainda vai ter que lidar com essas situações mais cotidianas, tá? Enfim, como eu falei, o primeiro planejamento que você vai para fazer, que você faz para ir para a praia, por exemplo, vai acontecer imprevistos e nem tudo vai sair 100%. Então, da mesma forma, o planejamento da sua empresa também não vai ser 100%, tá? Pode ocorrer esses imprevistos no meio do caminho, mas o seu planejamento inicial te ajudou a para que aquele imprevisto não seja 10 vezes pior. Então, se você não tivesse planejado nada, só pegado, sei lá, um ônibus ou um carro, foi pra praia. Não pensou na roupa, não pensou na comida, não pensou que horas que você vai, não pensou necessariamente em qual praia que você vai, como vai estar o tempo. Então, você já adiantou muita coisa por ter tido esse mínimo de planejamento. A partir do segundo momento que você decide ir pra praia, então aconteceu esses imprevistos, você acabou voltando para casa depois que curtiu a praia e tal, né? E na segunda vez que você vai viajar, você já pensa, aconteceu aquilo lá, então eu vou me precaver para não cometer o mesmo erro, para não sofrer da mesma forma que eu sofri aquele imprevisto. Então, a cada vez que você executa alguma coisa na qual você já tinha mapeado, você consegue identificar onde estão os problemas e melhorar também isso para sua empresa, tá? Então, na segunda vez que você faz o planejamento, você vai usar a experiência anterior para não acontecer tantos imprevistos ou prever imprevistos, mesmo sabendo que eles podem acontecer, você vai fazer mesmo assim. E isso vai indo de execução em execução, você vai aprendendo, tá? Então, isso entra muito também em outro assunto que eu falo bastante, que é que uma empresa é um organismo vivo, então a gente precisa saber interligar todos os departamentos de uma empresa, da mesma forma que o nosso corpo é um organismo vivo e ele é interligado por várias partes, tá? Então, uma parte do corpo, quando sofre alguma coisa, altera outra parte do corpo. Então, da mesma forma, é a empresa, tá? Então, isso é uma forma de você conseguir planejar ao todo, tá? Você tem uma clareza da sua empresa, da sua organização ao todo, tá beleza? Enquanto eu vou bebendo uma água, me fala se ficou confuso, se eu dei uma viajada muito na explicação, tá? Eu vou beber a água aqui. Gente, se eu tô olhando pro lado é porque eu tô usando uma colinha pra não esquecer de falar nada pra vocês, tá? Sempre aprender os nossos erros, perfeitamente claro. Beleza, então vamos continuar. A outra questão que eu quero falar pra vocês a primeira, pra quem não sabe, eu sou formada em administração, então eu fiz 4 anos de graduação e tudo mais. E se eu tivesse que citar a coisa que eu mais fiz sem ser prova, é um negócio. Dá pra falar negócio? Eu acho que dá, acho que nem o professor meu vai me matar por isso.
mas é um plano de negócio. O plano de negócio é basicamente um retrato da empresa ao todo, tá? Então, é como se você visualizasse a empresa que você quer criar e aí você faz um plano para justamente tentar executar aquilo que você idealizou. Então, vai ter coisas que você vai idealizar que você não vai conseguir fazer agora, mas esse plano de negócios vai funcionar. E eu vou dizer para vocês que eu fiz muito isso. Então, no terceiro semestre, a gente já estava fazendo um plano de negócios. Ele não era um extenso, que nem foi, por exemplo, do último ano, mas a gente já começa no terceiro semestre fazendo isso, tá? E eu fico muito feliz em dizer que eu ganhei o terceiro lugar em uma feira que tem para os alunos do terceiro semestre, no caso desse trabalho em específico. E a gente fez um plano de negócio sobre um aplicativo de estudos e tal. Depois disso, eu fiz um plano de negócio também para um produto. E depois disso, que foi o meu TCC, eu fiz um plano de negócios para um Uber de van. Basicamente era isso. Que atendia um público muito específico, a gente tem que fazer plano financeiro, foi uma coisa de doido. E no caso desse TCC, eu tirei nota 10, tá? Então, eu fiz plano de negócio basicamente do terceiro semestre até o último. A gente estava fazendo e aí eu saí da faculdade e resolvi falar disso também. Olha que maravilha. Mas, para mostrar para vocês que a coisa que a gente mais aprende na faculdade é sobre isso, porque é a forma da gente entender muito bem a teoria de como funciona, mas também conseguir fazer de forma que não fique tão confuso assim, que a gente consiga, na verdade, também fazer certinho e conseguir executar da melhor forma, com a melhor clareza possível, tá? Eu vou dizer pra vocês que quando a gente faz um plano de negócio, a gente tem umas ideias mirabolantes, tá? Que isso é muito interessante, porque você acaba criando coisas para sua empresa. Então, se você já é uma empresa que já tá rodando, você acaba criando coisas maravilhosas e pensando em soluções que não existem no mercado, por exemplo, hoje em dia. E claro que na execução é um pouco mais complicado, mas funciona, sabe? Então a gente vai pensando nas coisas que, nas restrições que tem também em cada ideia que você teve e se planeja para colocar em prática se você precisa de um investimento, coisas do tipo, tá? Então eu só queria deixar essa informação aqui para vocês de que eu já fiz muito plano de negócios, então por isso que eu posso falar com autoridade sobre isso. E caso vocês tiverem uma dúvida, se eu estiver falando muito grego, vocês podem me chamar no direct também, que eu ajudo vocês a entender um pouco melhor, tá? E tipo assim, é uma coisa meio burocrática para fazer. O plano de negócio, ele serve tanto para você, como pequeno empreendedor, entender o que vai ser a sua empresa, tá? Mas ele também serve como uma forma de, caso você tenha um investidor anjo, ou se você for entrar nesses projetos de startup, é interessante ter um plano de negócio. Mas eu vou dar uma resumida, tá? Não vai ser algo tão gigantesco como se fosse para um investidor, mas é interessante você saber disso, tá? Então, existem as formas de planejar, né? A gente vai entrar no tópico 2 agora. Daqui a pouco tem a parte mais densa da live, mas vamos lá. A gente pode planejar, eu já falei isso em outras lives, eu falo isso nos stories, que primeiro você pode começar a planejar por projetos da sua empresa, tá? Então, vamos só separar aqui os termos. Projetos são coisas que você vai fazer que tem um fim, tá? É um objetivo que você vai cumprir, que ele tem uma data para ser encerrado. Essa data pode ser mensal, trimestral, bimestral, semestral, anual, 2 anos, 3 anos, enfim. É um projeto, tá? Então, por exemplo, de certa forma, as mentorias, elas têm um projeto para serem lançadas, e depois que elas são lançadas, elas viram processos. Os processos, basicamente, são atividades que você vai fazer regularmente na sua empresa e que elas não têm um final, elas são constantes, tá? Então, no caso, você fazer o controle financeiro da sua empresa é um processo. Você fazer as suas divulgações de marketing é um processo, tá? Então, vai ter essas duas diferenças aí. Então, você pode começar planejando por projetos. Então, vamos supor que o primeiro projeto que você queira fazer é lançar um produto para sua empresa, um novo produto. Ou você quer lançar um novo serviço, ou você quer fazer um evento para divulgar a sua marca, ou você quer fazer um workshop, algo do tipo assim.
Então, tem como você fazer esses projetos e colocar uma data e tal. Só que eu gosto de fazer assim, tá? Para quem tá no começo. Só que tem uma questão que é que chega em um momento em que você pode se perder, tá? Fazendo desse jeito. Então, eu vou dar um exemplo do que acontece aqui às vezes na PR Business, porque eu faço o planejamento, eu que organizo, eu que executo, então eu não faço um planejamento muito gigante, tá? Mas o que pode acontecer? Se eu fiz um projeto ou eu fiz um planejamento só de 3 meses, não um plano mestre que vai pegar a ideia do negócio em si, esse retrato que eu tava falando, pode ser... Ai, desculpa, gente, vocês tremeram. Eu bati o pé aqui, foi mal. Se você não tem esse plano geral, que é o plano de negócios, você simplesmente pode se perder no meio do caminho. Então, você vai terminar um projeto e você vai ficar tipo, ai, o que eu vou fazer agora? Nossa, mas eu fiz isso e... Sabe, você pode ficar perdido. Então, uma forma de você resolver isso é a segunda forma de você planejar, que ela é um pouco mais burocrática, ela contribui muito para essa questão da viabilidade financeira da sua empresa, ou se ela vai conseguir existir ou não, quais são os pontos interessantes para você começar, tá? Que é o plano de negócios, que eu já tô falando disso já faz muito tempo, eu não deixei nem suspense, tá? Enfim, o plano de negócios, agora eu vou explicar bem o que é, então se você tem um papel aí e uma caneta, por favor, pode anotar, beleza? Ou no bloco de notas, não sei. Então, o plano de negócio, ele vai ser basicamente um retrato, tá? De várias coisas. A primeira coisa que ele vai ser um retrato é do mercado onde a sua empresa está inserida, tá? Eu vou dar exemplos com base no meu TCC, porque aí fica mais fácil. Então, a gente criou um serviço de vans para levar pessoas para eventos. Então, era um serviço compartilhado como se fosse Uber, mas para levar as pessoas para o evento. A gente tinha que atender o mercado, né, o nicho de eventos. Então, e como era aqui na cidade de São Paulo, então a gente tinha que pesquisar e fazer análise sobre o mercado, tá? Então, como que funcionavam os eventos, quais eram os picos de época que tinha muito evento, quais eram os momentos que não tinha evento aqui em São Paulo. Quase difícil, mas quais são os tipos de eventos? Então, existe evento pra caramba. Você pode pensar em show, você pode pensar em workshops que tem, essas feiras, feira de casamento, feira de não sei o que lá. Enfim, a gente vai analisando o mercado, tá? Depois disso, o plano de negócio, ele vai ser um retrato do que é o seu produto também. Então, ele vai analisar exatamente como que o seu produto vai ser feito, quais são as premissas dele, o que é importante ter nele, o que não pode ter nele e vai avaliar também as questões das suas atitudes como empreendedor. Então, vai levar em conta, eu até falei de um post essa semana vai levar em conta os seus valores também, tá? Então, um plano de negócio vai abranger tudo isso. Eu só esqueci de falar que, no caso do estudo do mercado, a gente não olha só o ramo e o setor que o seu produto vai estar inserido. Então, a gente vai olhar outras coisas, que é o perfil do consumidor, quais são as empresas que já atuam, quais são os produtos substitutos. Produtos substitutos são, basicamente, serviços ou produtos que já podem substituir o que você já faz. Então, se você, por exemplo, vende livro, uma forma de substituir um produto substituto para o livro são os filmes, tá? Então, muita gente decide assistir um filme ao invés de ler um livro sobre o mesmo assunto, sobre a mesma história, tá? Então, isso aqui é um produto substituto. Você vai analisar tudo isso dentro da análise de mercado, que é a forma que a gente chama isso. Depois disso, o plano de negócio, ele traz informações detalhadas, então, do seu setor, dos produtos e serviços dentro desse setor, quem são os clientes, quem são os concorrentes, quem são, obviamente, os fornecedores desse setor, quem é que comanda o quê, quais são os preços, tá? E a gente também vai ter uma análise de quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da sua empresa. Então, vai ter todas essas informações, basicamente o resumo da sua empresa, a idealização da onde que você quer que sua empresa seja, como que você quer que ela seja, tá? Algumas pessoas acham que todas essas análises são um pouco complexas e burocráticas, que na vida real a gente não precisa delas, mas eu acho interessante porque
se acontece alguma coisa no seu mercado, você consegue identificar de onde vem o problema. Então, a maioria das empresas não ficam nem 2 anos vivas, tá? Elas, ou o empreendedor acaba não conseguindo levar para frente porque faliu, algo do tipo. Mas, por quê? Porque quanto mais informações você tem, mais fácil fica de você gerenciar e de estancar algum problema ou curar aquele problema. Então, a partir do momento que você faz todas essas análises e você entende muito bem o seu perfil da sua empresa, o perfil do seu consumidor, como que funciona o setor, mais fácil fica de você entender quais são os problemas, tá? Então, é basicamente isso o que o plano de negócio traz como um retrato. Parabéns pelo 3º lugar e pelo 10. Obrigada. Uma coisa interessante para passar para vocês também é a questão que eu tenho uma mentoria que ensina justamente a fazer essa questão do plano de negócios. Se você está acompanhando meus stories, deve saber que eu estou fazendo uma reestruturação nessa mentoria. Eu lancei essa mentoria no começo do ano e agora eu estou reestruturando e trazendo mais coisas um pouco diferentes. A forma, a didática da mentoria mesmo também está mudando. Os bônus também, então vai ser bem legal. E ela vai sair em setembro, só que ainda ela tá aberta para quem quiser entrar antes de setembro, tá? No valor que é de R$500 em até 2 vezes, tá? É só você entrar no link, no segundo link da minha bio. Então, você entra no link da bio, no segundo link você pode ver mais sobre essa mentoria, que é o Planner Empresarial, tá? Se você for procurar pelo nome, que é justamente eu ensinando você a fazer esse plano de negócio. É uma mentoria, então você vai ter aulas comigo no Zoom. Eu vou entender sobre a sua empresa e aí a gente vai ir conversando sobre isso, tá? Então, aproveita por enquanto, porque como eu tô reestruturando e trazendo coisas novas, também eu vou, de certa forma, mudar também o preço. Então, se você quiser aproveitar no valor que tá agora, ou você me manda um direct ou você já pode olhar no link da minha bio, beleza? Enfim, vamos para o tópico 3, tá? Então, a primeira coisa é como saber o que planejar na sua empresa, que é o tópico da live, enfim. Se você quiser pegar aí já a sua canetinha, se você já não pegou, tá? Para fazer um resuminho do que eu vou falar agora, que vai ser bem prático mesmo. Porque eu não quero me estender muito nisso, porque é complexo para falar tudo em uma live, tá? A live de hoje vai ser bem rápida mesmo, justamente para vocês entenderem que tem o plano de negócio e que tem toda essa questão de que dá para você planejar da melhor forma possível, mesmo sem equipe, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu já dei vários spoilers hoje, é que você vai fazer um plano de negócio que vai conter a análise do setor. Então, a análise do setor, normalmente o pessoal fica meio confuso de como que vai fazer isso, já que a gente é tão pequenininho e não tem tanta coisa, mas tem certas empresas que elas fazem a curadoria dos setores, tá? Então, tem várias empresas privadas e governamentais que fazem levantamentos de dados estatísticos sobre vários setores. Então, normalmente, eu só pesquiso no Google alguma coisa do setor e aí a gente acaba achando, tá? Tem algumas que se repetem, mas a principal que eu vou falar aqui é o IBGE. Ele é ótimo para você pegar informações de setor e a partir disso você vai achando outros tipos de pesquisa, tá? Então, o que você vai analisar no setor? Nessa análise geral, tá? A primeira coisa é literalmente o mercado que a sua empresa vai estar inserido. Então, você vai avaliar quanto de produção que teve nesse setor. No caso aqui, se a gente for trazer para o meu TCC, a gente avaliou exatamente quantos eventos tinha por ano em São Paulo. Então, a gente vai analisando isso através de empresas especializadas que fazem esse tipo de levantamento, tá? Aí você vai olhar a quantidade de produtos ou serviços que são feitos no seu setor anualmente ou a cada 2 anos, a cada 3 anos, depende, porque cada pesquisa vai ter uma coisa diferente, tá? Então, você vai analisar isso, você vai analisar a média de compra também. Então, tem a produção, o quanto que as pessoas estão ofertando, tá? E também vai ter a demanda, o quanto que as pessoas estão comprando, o quanto que elas estão pedindo. Então, vai ter uma média também.
Os exemplos estão ótimos, esclarecendo bastante. Obrigada. Que bom que tá dando para entender. Enfim, e aí você vai olhando essas questões. Então, você vai entender, a partir disso, o tamanho do mercado. Você pode ver também qual que que a gente fala de quanto que o mercado pode crescer nos próximos dias. Se você vê, por exemplo, em algumas pesquisas, dizem que sempre está em ascensão. A questão de eventos aqui, principalmente em São Paulo. Mas eu fiz esse TCC antes de acontecer a pandemia, tá? Então, obviamente, o mercado de eventos caiu e caiu e caiu, sabe? Então, você vai vendo como que tá indo, se você pode ir olhando pesquisas mais recentes, então, por exemplo, de 2020, 2019, e aí você vê umas mais antigas, para você ver se essa porcentagem tem aumentado ou se tem diminuído. Então, por exemplo, aula online tem aumentado bastante. Então, você vai fazendo essas análises, que é super prático de fazer se você tem um Google, tá? Então, tem como você pesquisar esse tipo de coisa através dessas organizações que eu falei para vocês. Depois disso, a gente analisa também, nessa primeira etapa, quem são os concorrentes, quem são as maiores empresas, como que elas fazem. Por incrível que pareça, existe empresa fazendo coisa pra caramba, tá? Sempre é bom você tentar trazer o mais próximo da sua realidade. Não necessariamente concorrentes vão roubar os seus clientes e coisa do tipo, mas é para você entender exatamente quais são, o que eles oferecem, tá? Então você vai parear o que você quer oferecer ou o que você oferece, né? No caso de quem já tem a empresa rodando, e o que as outras empresas estão oferecendo e fazer aquela coisa de o que eu posso melhorar em relação ao meu serviço, ao meu produto, e o que essa outra empresa está falhando e que eu tenho. Então, você vai poder usar isso até como diferencial, tá? Enfim, e aí, além dos concorrentes, tem essa questão de você querer olhar as grandes empresas. Então, dificilmente vai ter gente que tenha isso, mas vamos supor que a sua concorrente seja a Netflix, que eu acho muito difícil, a não ser que você trabalhe nos outros streamings. Mas, se for esse o caso, você pode até olhar uma empresa gigante que nem ela, ou você pode procurar ideias parecidas, startups parecidas. Para vocês terem uma ideia, no meu TCC, a gente achou muita empresa que estava muito próxima disso que a gente fazia. Tá? Não necessariamente com vans, mas com ônibus, ou tinha essa questão de atender o pessoal de serviço. Tá? Então, você vai olhar essa concorrência. E tem várias ferramentas que eu estou pensando em trazer mais para frente aqui para vocês. Quais são essas ferramentas para analisar a concorrente? Como que você faz essa avaliação? É muito bacana, tá? E a terceira coisa que você vai olhar também nessa análise é o perfil do consumidor, do seu público-alvo, né, de quem você vai atender dos clientes, tá? Porque tem muito essa questão de, tipo, no nosso caso, trazendo de novo aqui, no nosso TCC, a gente viu que o perfil do público era idade mais jovem, não tinha tanto velho. Aí, dependendo do evento, que era mais para show, algo do tipo, era para esses tipos específicos de show. Se era para workshops ou eventos mais técnicos, né, que tem bastante feira de energia solar, sei lá, alguma coisa assim. Então, era pessoas mais velhas. Então, tinha essa questão do perfil do consumidor. Também quantas vezes que eles iam em eventos. Então, a gente conseguia saber que existia uma feira de empreendedorismo que tinha duas versões no ano. Então, daria para saber que normalmente aquela galera também estaria nessas 2 vezes ou uma vez. Então, você vai avaliando isso dentro do perfil do consumidor, tá? Lembrando que tudo isso parece muito difícil de fazer, mas se você para... na mentoria em si, eu ensino como que você faz esse tipo de busca, tá? Enfim, e a partir disso, você pega essas informações de análise do setor para começar a entender como que você pode fazer, tá? Porque às vezes a gente trava em algumas coisas que quando a gente não a gente vê o outro lado da coisa, a gente consegue ter ideias mais legais, tá? Então, por exemplo, tem até uma piada que eu vi esses dias, que imagine se as pizzarias começassem a vender pizza do dia anterior, só que de manhã,
sabe, é uma mudança que, se você pesquisa o setor, você vê que nenhuma pizzaria abre de manhã. Então, se aparecer uma pizzaria que tem esse tipo de coisa para um público específico, ó, um perfil de consumidor específico que gosta de comer pizza amanhecida, vai se identificar com isso, tá? Então, a partir disso, você vai tendo ideias sobre o que você pode idealizar dentro da sua empresa, tá? Além disso, você entende o setor, então você consegue, que nem eu falei, ver os problemas que estão acontecendo na sua empresa e avaliar se isso é externo, né? Então, se vem do setor, dos concorrentes, do perfil do consumidor, tá? Vou beber um pouco de água e vocês me falam se ficou muito confuso essa parte de análise de setor, que normalmente é o mais difícil de explicar, tá? É mais difícil da galera entender também. Aí eu vou bebendo água, vocês podem me perguntando qualquer coisa. Beleza. Enfim, depois que você faz a análise do setor, a gente pode já fazer, de certa forma, o plano de marketing. Então, você vai pegar todas essas informações da análise e você vai pensar qual que vai ser o seu diferencial frente a tudo que você viu. Então, as outras empresas, o setor, o perfil do consumidor, e você vai ver, vai avaliar também com os seus valores como empreendedor e vai colocar quais são os seus diferenciais, quais são o seu posicionamento, tá? Então, que tipo de empresa que você vai ser, que você vai se posicionar. E sempre que você vê algo contra o seu posicionamento, você vai mostrar que você é contra aquilo. E se você for a favor, você também vai mostrar que você é a favor daquilo, tá? Então, por exemplo, tem muitas empresas que se posicionam como empresas sustentáveis, que têm a pegada de carbono menor, ou que apresentam isso, o seu próprio posicionamento como diferencial. Então, no plano de marketing, você vai começar a olhar isso, tá? Além disso, olha, pasmem, no plano de marketing que a gente também começa a pensar no preço, tá? E estratégias promocionais. Que estratégias promocionais não é necessariamente que você vai dar promoção o tempo todo, saldão, esse tipo de coisa, tá? Estratégias promocionais é a forma na qual você vai promover o seu produto ou o seu serviço. Então, no meu caso, se eu vou fazer cursos, aulas semanais aqui toda quarta-feira para promover o meu trabalho, tá? Essa é uma estratégia promocional que eu estou fazendo, tá? Além disso, através das estratégias promocionais, você vai ver a forma que você pode conversar com o seu público-alvo, que você já analisou mais ou menos como ele funciona ali na análise do setor. Você vai ter uma ideia como que vai fazer essas estratégias, tá? E também você vai ter uma noção de preço, quanto em média que as pessoas estão gastando nisso, quanto em média as outras empresas estão cobrando por um produto muito parecido com o seu, tá? Então, você vai ter essa questão aí porque assim, o preço ele é formado tanto por questões externas, então quanto que está a média mais ou menos, e também ele é formado baseado no quanto que a sua empresa precisa faturar para manter as contas todas pagas e para ela ter um crescimento, ter lucro, esse tipo de coisa, tá? Isso é assunto até para outra live, mas enfim, basicamente no plano de marketing você vai olhar essas coisas. Tá, então, voltando aqui na questão do preço, só para vocês entenderem, quando a gente vai no mercado e a gente olha o preço de algum produto, tipo do arroz, do feijão, do óleo, a gente consegue saber se está mais caro ou não, tá? Por quê? Porque a gente já tem aquela média do mercado. E, tipo assim, do mercado eu digo, a gente já tem uma média de qual que é o preço do arroz, do feijão e do óleo. Então, quando tem uma alta muito grande, a gente já sabe que ficou mais caro, né? A gente já olha meio torto, e se ficou mais barato a gente ficou feliz e tal. Então a gente consegue ter essa média, né, de quanto que é o preço. Então o marketing também avalia essas médias para trazer o seu preço de uma forma que seja justo tanto para sua empresa como para os seus clientes, tá? Aí a partir disso a gente também já pode fazer o seu plano operacional. É um nome bem gigante, eu não gosto muito disso porque é muito burocrático, plano operacional, mas é o nome. Que é basicamente você vai decidir quais são os seus processos da sua empresa, como que você vai se organizar para que os processos aconteçam. Eu sempre falo sobre planejar e organizar muito bem e você saber todos os processos, mas no plano de negócio você vai conseguir dar uma olhada
é como se fosse com uma lupa, assim, com uma lente um pouco melhor, tá? Então, você vai pensar em quantidade de equipamentos que você precisa ter na sua empresa. Então, se você vai precisar de maquinário, se você vai precisar de um computador, se você vai precisar de telefone, de uma impressora, quais são os equipamentos para a sua empresa funcionar, tá? Quais dias da semana a sua empresa vai funcionar, quais as horas que você vai trabalhar dentro da sua empresa, se você está pensando em ter equipe, né? Que horas que vai estar em funcionamento. Então, isso é uma forma até de você passar isso para os seus potenciais clientes. Como serão as etapas de atendimento. Então, se você tem um produto, quais são as etapas antes do produto chegar na mão do cliente? Quais são as etapas na produção daquele produto, esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vai ver exatamente quais são todas as etapas. Então, por exemplo, nas minhas mentorias, eu tenho exatamente o que eu preciso deixar disponível para o meu cliente, o que o meu cliente precisa necessariamente fazer, o que eu preciso fazer. E isso, quando está anotado, fica bem mais fácil de você não esquecer nada e você não deixar, por exemplo, o seu cliente esperando. E aí você, nossa, que vida corrida, eu não consigo lembrar de nada. Daí fica um pouco mais fácil, tá? E também, a partir disso, você vai conseguir entender quais são os processos que a sua empresa vai ter. Normalmente, uma empresa, ela já começa indo por necessidade, ela não escolhe necessariamente os processos, tá? O empreendedor não para agora eu vou mexer com o financeiro. Não é necessidade, eu preciso saber quanto que eu estou faturando, então eu vou mexer no financeiro. Nossa, mas eu preciso divulgar o meu produto, então eu vou para o marketing. Então, a partir disso, você vai ver quais são os processos, tá? Como exatamente vai funcionar o atendimento, como exatamente vai funcionar os bastidores, sabe? Coisas que seu cliente não vê, esse tipo de coisa. A partir do plano operacional, você também vai trazer quais são as formas de pagamento para o seu cliente. Então, se você vai usar maquininha, se você vai usar Pix, se você vai usar transferência, como que vai chegar esse dinheiro para a empresa, se é sempre 24 horas após o pagamento, se vai ser a cada 30 dias, a cada 15, esse tipo de coisa você também pode colocar no plano operacional. E um extra para isso também é você pensar em pós-serviço, né, ou pós-produto, que é basicamente o que você pode ofertar depois que o cliente já comprou de você, ou o que você vai fazer depois disso. Então, normalmente, se a pessoa não tem um outro produto para ofertar, normalmente você pode fazer uma pesquisa para saber como foi o atendimento, para você melhorar depois, ou você pode dar algum mimo, algum brinde depois de algum serviço ou de algum produto, tá? Isso é uma forma, por exemplo, como que vai ser a fidelização, por exemplo, do seu cliente, tá? Aí depois disso vem o mais básico, que não é tanto meu foco, mas que é interessante você pensar que não é meu foco, porque aqui a gente está falando sobre empresas que não necessariamente têm equipe, tá? Então o foco é esse. Então o negócio é você fazer um plano de recursos humanos, que é basicamente, se você precisar colocar alguém na sua empresa, como que vai ser o recrutamento dessa empresa, como que você vai selecionar a melhor pessoa para a vaga que você está abrindo, como que você vai treinar essa pessoa, como você vai desenvolver essa pessoa, tá? Ou as pessoas. Então, qual vai ser a melhor vaga para você iniciar? Então, dentro do plano de negócio, você já pode imaginar esse tipo de coisa. Mas lembra que eu falei lá no começo da live, você vai criar a idealização de o que você quer que sua empresa seja, e depois disso você vai olhando o que você já pode ir executando e olhando quais são os projetos que você vai poder colocar só quando você tiver mais recursos, tá? Normalmente a parte de recursos humanos, ela pode ser uma das primeiras coisas que você faz depois que a sua empresa já está engateando, já está faturando legal e que você está sentindo que você está com acúmulo de tarefas, tá? Então, você já pode prever isso agora, para quando chegar na hora, você não ficar com a sensação de estar apagando um fogo, tá? E por último, não, falta mais 3. Depois disso, a gente vai ver o plano jurídico, tá? Então, é uma coisa que eu gosto de falar aqui, que você pode, de certa forma, planejar, empreender também sua empresa, sem necessariamente ela ser jurídica, sabe? Sem ser uma empresa mesmo, só ser de forma mais informal, vamos dizer assim. Mas, que nem eu estava falando, a empresa ela é um organismo e organismos crescem, tá?
Então, um bebezinho vai virar uma criança, que vai virar um adolescente, que vai virar um adulto, que vai virar um idoso, tá? Então, da mesma forma, a sua empresa, conforme você for colocando as coisas na sua empresa, você for executando, ela vai crescendo e, consequentemente, você precisa de um regime mais jurídico aí acontecendo, tá? Que a gente também vai chamar isso de regime de tributação, que o regime de tributação é basicamente como que o governo vai cobrar os impostos do que você está produzindo, tá? Então, quais são as legislações para a sua empresa no setor que você atua? Você já pode ter uma ideia, mais ou menos, a partir da análise de setor. E como que você vai regulamentar a sua empresa e quais são os documentos jurídicos necessários para que a sua empresa não esteja muito complicada, tá? Devo dizer que essa parte é muito interessante você já ter aqui empresas terceirizadas junto com você. Então, normalmente a parte jurídica sempre tem ou um advogado ou um contador da área jurídica para te ajudar nessas questões, tá? Mas aqui você já pode dar uma pesquisada na internet, entender do assunto, porque eu sempre falo aqui que você como empreendedor você não precisa necessariamente saber tudo, mas você precisa ter uma ideia mais geral do que você vai trazer para sua empresa para você conseguir delegar muito bem, tá? E não deixar tudo na mão de uma outra pessoa, tá? Você conseguir ter o controle. A outra questão também é um negócio que a gente chama de plano de riscos, tá? Então, basicamente, você vai pegar tudo que é relacionado de forma externa à sua empresa, então o setor, os concorrentes, os fornecedores, como que funciona o governo, sabe? Tudo isso. Você vai pensar em quais riscos que a sua empresa pode estar sofrendo, tá? Não necessariamente você vai encontrar soluções para elas, mas esse plano de riscos ajudam, por exemplo, a casos que nem a pandemia. Então, tinha muita empresa despreparada porque não estava imaginando que ia vir uma pandemia. Então, o que você pode fazer nesse caso, em que você está empreendendo fisicamente? Então, como que você vai começar a empreender de forma remota ou de alguma outra forma? Ou se você não consegue atender porque realmente não tem como que você pode deixar a empresa continuar a funcionar, tá? Mesmo que você não esteja atendendo. Então, normalmente, esse plano de riscos é justamente para você precaver esses imprevistos que vão ir acontecendo, tá? Depois disso, você também pode fazer um plano de riscos interno, que é para cada departamento da sua empresa. Então, até aqui, você, eu não falei ainda do financeiro, mas todos esses planos você já pode pensar em riscos em cada um deles, tá? O que pode acontecer. Então, se acontecer algum problema nas etapas de atendimento do seu negócio, ou se acontecer alguma coisa na legislação da sua empresa, do setor que a sua empresa atua, você vê como que você pode lidar com esses riscos, tá? Enfim, e por último, eu deixei o mais difícil, que é o mais tenebroso, que deixa todo mundo meio nervoso, que é o plano financeiro. Eu vou falar isso de uma forma bem geral. Tem várias coisas que dá pra você fazer no plano financeiro. Dá pra ser algo super gigante. Mas você pode, no plano financeiro, por exemplo, ver quais investimentos que você precisa fazer na sua empresa e quais são as instalações que você precisa na sua empresa. Tá? Nossa, eu falei muito complicado agora, mas peraí. Vamos imaginar que você resolveu fazer trufa para vender. E você não tem nem empresa, não tem nada. Você, como uma pessoa que precisa de uma renda extra, precisa, de certa forma, fazer um investimento para comprar a matéria-prima, né? Então, tipo, os ingredientes para fazer uma trufa, porque você decidiu que quer empreender vendendo trufa, tá? Então, esse é um investimento que você fez. Você pode já colocar isso no papel, então, quanto que você poderia ou que você vai investir nos ingredientes para fazer a trufa, e você vai pensar nas instalações. As instalações pode ser sua casa, pode ser a casa da sua prima que está te ajudando a fazer, tá? Então, não necessariamente precisa ser um prédio que você vai alugar uma sala, não necessariamente, tá? Você pode pensar nisso, já que o plano de negócio é aonde você quer chegar, mas aí fica muito incerto. Então, se você já quiser começar de certa forma, só colocando informações pequenas e do seu contexto agora, também é interessante.
Uma outra questão que a gente vê no plano financeiro que quase ninguém faz é se atentar à manutenção de equipamentos, à depreciação que a gente fala, que é, por exemplo, se eu tenho um notebook aqui, eu tenho ele desde, acho que já há uns 5, 6 anos, tá? Então, eu tenho esse notebook. Então, conforme os anos foram passando, ele vai ficando mais depreciável, ele vai ficando mais velho e ele vai começar a apresentar mais problemas, tá? Então, todos os equipamentos que você tem na sua empresa, eles normalmente têm esse fator de depreciação, tá? E como que a gente descobre isso? Pela média, mais ou menos, que a gente tem de quanto tempo dura alguma coisa. Então, um celular hoje em dia, às vezes dura 2 anos. Tipo assim, se seu celular durou mais que 2 anos, cara, você cuidou muito bem do seu celular. De um computador, um pouco mais, mas mesmo assim, se você parar para pensar, os produtos antigamente duravam mais do que hoje em dia. Então, você vai avaliando essa depreciação, tá? Também a manutenção. Então, tem certas coisas que elas não ficam obsoletas e você pode conseguir arrumar, tá? E questão de seguro também. Então, tem equipamentos que você precisa de um seguro, esse tipo de coisa. Então, você pode separar dessa forma. Então, se a gente está falando tanto para você que vende produto, é muito interessante essa parte, porque você pode calcular, por exemplo, se organizar para você sabe que você tem uma máquina que te ajuda a produzir o que você vende, você pode colocar uma pequena porcentagem do que seria a depreciação de alguma forma no preço. Então, você vai retirando aquela porcentagem toda vez que você fatura um pouco, para conseguir, no dia em que acontecer alguma coisa com essa máquina, você conseguir ter o dinheiro para manutenção, ter o dinheiro para comprar um novo, caso deprecie e ele fique obsoleto, tá? Depois disso, a gente vai ver quais são as despesas da sua empresa, então, o que faz a empresa funcionar, tá? Então, tudo que faz a sua empresa girar, tudo de custo, de despesa, no caso, né? Tudo que não necessariamente está atrelado à operação da sua empresa, você vai colocar aqui, tá? Daí também tem a questão do imposto, então, quanto de imposto que você vai pagar, você vai descobrir isso através do regime tributário, tá? Então, você vai ter que entender um pouco do jurídico para conseguir montar o seu plano financeiro um pouco melhor. Além disso, você também vai, no plano financeiro, ver quais são os custos de produção do que você faz, seja serviço, seja produto, que normalmente aqui que se diferencia você ser um profissional autônomo e você ter um produto à venda, tá? Porque normalmente os custos para quem tem produto é maior de quem tem serviço, tá? E também você vai ver a questão de lucro, quanto de lucro que você consegue tirar a partir disso. E para no final das contas você, de certa forma, ter uma visão geral do seu plano financeiro para conseguir fazer a sua precificação baseada no que você já viu um pouquinho lá no plano de marketing, tá? Ah, não, financeiro não. É complicado financeiro, cara. Mas é basicamente isso. Eu tentei explicar da melhor forma, tá? É que realmente não dá pra falar muito aqui na live. Eu falei que essa é uma live curta, mas já tá dando 58 minutos de live. Enfim, é basicamente esses planos aqui que a gente coloca no plano geral, tá? No plano mestre da sua empresa. É a partir disso que depois que você faz isso, você consegue saber para onde a sua empresa vai, o que você vai decidir fazer ou não, tá? Então, só vou revisar, tá? Basicamente, então, a gente vai fazer o plano, análise do setor, o plano de marketing, o plano financeiro, o plano operacional, o de recursos humanos, o jurídico e o de risco. Basicamente, isso são 7, tá? São 7. E agora eu abro para dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, pode falar aqui, tá? Se você não ficou com dúvida, se você veio do futuro e tá com dúvida, você pode me chamar no direct ou deixar aqui nos comentários, tá? Enquanto isso, eu vou beber numa água, caso vocês tenham dúvidas. Ficou todo excelente, muito claro, sem dúvidas. Beleza, então. Como hoje a live foi basicamente isso, tá? Então, muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Aguentou toda essa burocracia. Se você tem alguma dúvida, você pode me chamar no direct.
Se você veio do futuro também, tá? E eu vejo vocês na quarta-feira, às 8 horas, que a gente vai continuar um pouco mais esse papo, beleza? Então, eu te vejo lá e nos stories também e no feed. Então, até mais. Tchau, tchau.